Salve, nação tricolor, beleza? Galera, hoje não vai ter musiquinha de fundo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, que vem causando muita polêmica nas redes sociais, né? Que é o caso do Bobadilla com o jogador do Tajeres lá, o Navarro. Não vai ter musiquinha, né? É um vídeo um pouco mais sério, é um vídeo pra gente refletir sobre as coisas que acontecem no mundo, principalmente aqui nós que falamos de futebol, no mundo do futebol. É muito importante a gente refletir sobre o que aconteceu na partida e que a gente aprenda, né? Que a gente aprenda com muitas coisas que foram faladas e muitas coisas que aconteceram nessa partida de ontem, envolvendo essa questão do Bobadilla sendo acusado pelo jogador do Tajeres, o Navarro, de xenofobia. Ele tinha dito uma frase ao qual o jogador não gostou, o jogador chorou ali dentro de campo, não queria continuar mais a partida, queria ir embora. Na zona mista deu uma entrevista, disse que o Bobadilla sim, né, os repórteres perguntaram para ele se o Bobadilla tinha dito alguma coisa, ele disse que sim, que o Bobadilla sabia o que tinha dito e que ele queria ir embora. Foi na delegacia ali do Morumbi, prestou uma queixa e foi embora, né? E no dia após o jogo, né? O jogo, inclusive, na minha avaliação, o São Paulo não fez uma boa partida, mas conseguiu a classificação em primeiro do grupo, no grupo D da Libertadores. Muito bom, né? Ser primeiro do grupo. Pode estar disputando aí a segunda melhor classificação, né? Do torneio. No geral, que eu digo. E ontem foi meio que apagado isso aí por conta dessas coisas que aconteceram no finalzinho do jogo, né? No finalzinho do jogo, após o gol do Luciano, teve um entreveiro ali no meio de campo. Como sempre tem em todas as partidas de futebol, principalmente Libertadores. Hoje é bem menos. Há alguns anos atrás era pancadaria que tinha. Não tinha conversa. Libertadores era uma pancadaria, a gente até brinca, né? Libertadores ser uma pancadaria não é Libertadores, mas isso é questão de torcedor, galera. É questão de torcida e tal. A gente conversa sobre isso aí, uma conversa onde a gente tá sentado aqui, a gente bate um papo. Obviamente que eu mesmo, e acredito que ninguém endosse a questão da violência, mas alguns anos atrás o negócio era bem pegado, o negócio era bem brabo mesmo. E o que os jogadores diziam entre eles dentro de campo, as provocações terríveis. Vamos falar sobre esse assunto, um assunto bastante polêmico, e vamos falar um pouco disso neste vídeo. É importante a gente falar e refletir sobre essas coisas, porque a gente tá assim, beleza, a gente tá vendo um lado foi bastante prejudicado, eu concordo, mas não adianta também massacrar o outro lado e colocar como se fosse o maior FDP, né, um criminoso. Não, eu acredito, eu vou dar minha opinião. Se vocês concordarem, deixem nos comentários. Se não concordarem, também deixem nos comentários. Não sendo agressivo, obviamente. Sejam todos bem-vindos, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe para a gente alcançar aí o maior número de seguidores. Estamos aí quase chegando a 200 inscritos no YouTube. Eu agradeço a todos que estão acompanhando nós aqui nesse trabalho, um singelo trabalho aqui para a gente falar de São Paulo Futebol Clube. Eu gosto muito de falar desse time, então eu resolvi criar este canal esse ano. Então, galera, foi o seguinte, teve esse entreveiro no meio de campo, o Bobadilla veio agora há pouco, né? Hoje, na quarta-feira, já à tarde, ele deu uma declaração, obviamente que ele deu essa declaração instruído pelos seus advogados, e ele confessou o que disse, pediu desculpas, a intenção dele não era essa, de ofender o povo venezuelano, que ele não é xenófobo, né? E foi no calor do momento, o jogo tava muito pegado, tava muito acirrado dentro do jogo. Então assim, há sempre, principalmente em jogos de Libertadores, há sempre provocações de um lado e de outro. Não podemos deixar essa discussão de lado. Obviamente que não podemos, aliás, os jogadores não podem cometer crimes e a torcida também não. Nós não podemos cometer crimes desta natureza, né? Crime de raça, crime de xenofobia, crime de homofobia e todos esses crimes aí não se pode cometer nem torcida e muito menos jogadores que eles são treinados para ter o psicológico tranquilo, bom dentro de campo, né? Mas são seres humanos. Nós temos que convir que são todos seres humanos e nós todos somos passíveis de erro.
Obviamente, o jogador lá do Tadieres ficou muito chateado, chorou, né? Antigamente não tinha isso. Meu amigo, se houvesse algum tipo de coisa dessa alguns anos atrás aí, no início da década de 2000, nos anos 90, o negócio era bem feio, a coisa era bem feia. Não que isso estava certo, né? Mas era o futebol de antigamente. Obviamente que o mundo evoluiu, nós estamos evoluindo e nós temos que tentar procurar dirimir muito mais essas coisas que vem acontecendo no futebol brasileiro pra gente ter. Mas a provocação nunca vai acabar dentro de campo. Mas não, esclarecendo, deixando bem claro, não se pode cometer crimes. Se cometeu crime, se foi processado, pague. Perdão. Se foi processado, pague, né? É inadmissível cometer esse tipo de crime hoje em dia. Mas o que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, galera? Eu tô vendo, eu vi muito aí na mídia esportiva tradicional, eu vi alguns influencers, inclusive de outros clubes, não concordo com o que eles estão fazendo, estão massacrando o Bobadilha por conta deste erro que ele cometeu. Até onde eu conheço, né, o Bobadilha não é reincidente nesse tipo de crime, até onde eu sei. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí nos comentários, né? É muito errado você subjugar com o máximo de, como que eu posso dizer, ali bater forte no outro lado, obviamente que cometeu o erro. E porque assim, galera, do outro lado também existe um ser humano, o cara tem família, o cara é um trabalhador, senão ele não estaria ali naquele momento jogando. E futebol tem disso, galera, mexe muito com as emoções do torcedor e, obviamente, com o jogador que tá dentro de campo. Muitas das vezes o jogador não vem jogando uma boa partida, ele fica irritado, né? Ou às vezes tá jogando bem, provoca o adversário. O adversário provoca o nosso time, nosso lado. Então sempre existiu isso e não podemos fechar os nossos olhos para esta situação. Eu acho muito errado opiniões de vários comentaristas, é a opinião deles, respeito a opinião, mas só não concordo. De que tem que ser punido com rigor da lei, tá certo, tem que ser punido, mas eu vi muita gente massacrando o Bobadilha, pedindo rescisão de contrato junto com São Paulo. Entendeu? Até no vídeo do pós-jogo que eu fiz ontem, eu disse que se fosse o crime de Haas, que é uma coisa que não se pode falar aqui no YouTube, ele não deveria mais vestir a camisa do São Paulo. Mas aí, refletindo, analisando as circunstâncias da situação, com uma cabeça um pouco mais fria, que depois do jogo a gente vem fazer vídeo aqui, a gente também estamos exaltados, principalmente pela atuação do time. Que eu não venho gostando da atuação do time do São Paulo, mas hoje nós não estamos falando da atuação do time. Muitas vezes nós viemos aqui e fazemos vídeos exaltados, né? Devido à atuação do time. Mas hoje, refletindo bem, todo ser humano merece uma segunda chance. Não adianta você destruir a vida de um atleta porque ele cometeu um erro. É um crime de menor potencial ofensivo, galera. Na minha opinião. Obviamente que se ele tem que pagar, ele assumiu, ele tem que pagar. Que pague, que aprenda com os erros, que nós torcedores aprendamos com os erros também do que aconteceu na partida de ontem de São Paulo e Tadieres, nesse episódio triste que aconteceu, né? Eu acredito que realmente ele não teve intenção nenhuma, galera, de ofender um povo como um todo. Eu acredito que foi mais ali no calor do jogo, que o jogo tava pegado, principalmente no finalzinho do jogo. Se o Tadieres conseguisse virar o jogo para cima do São Paulo, o Tadieres podia conseguir um terceiro lugar na Libertadores e disputar uns playoffs na Sul-Americana, né? Então o jogo estava bastante pegado. O São Paulo precisava e necessitava de dar uma resposta dentro de campo depois da partida vergonhosa que fez contra o Mirassol. O São Paulo necessitava de dar essa resposta ao seu torcedor jogando dentro de casa. E aí, obviamente, não estou passando pano para o Bobadilha, mas não adianta a gente aqui vir massacrar, pedir a rescisão de contrato. E, galera, todo ser humano, vou repetir, todo ser humano precisa e necessita de uma segunda chance.
Ele, até onde eu conheço, não tem reincidência nesse tipo de crime. Obviamente, se tiver reincidência, daqui pra frente ele cometer isso aí beleza. Rescisão de contrato. Você comete uma vez esse erro, dá-se uma chance, cometeu de novo, lia na pipa. E aí já é caso de cadeia, já é caso de polícia. Entende? O mundo evoluiu, os jogadores têm que entender que o mundo evoluiu. Vai acontecer erros como esse aí, é até bom que sirva para os outros times, para os outros clubes. Isso não vem acontecer mais no futebol. É lamentável o que aconteceu, sim, concordo. O que o Ferrarese fez foi muito feio, muito, muito ridículo. Mas o jogador deu a cara a tapa, se pronunciou nas suas redes sociais, pediu desculpas, não era a intenção dele. Inclusive, galera, eu vendo algumas coisas aqui na internet hoje, um dos melhores amigos do Bobadilha é o Ferrarese. E ele é venezuelano. Né? Se fosse assim, o Ferrarese deveria também se sentir ofendido pelo que ele falou. Que eu não quero repetir o que ele falou aqui. Para que fique bem claro. Todo mundo já sabe o que foi dito pelo Bobadilha ao jogador do Tajeres. Que está em todo o seu direito, está em toda a sua razão, de buscar justiça, obviamente. Já houve suspensões de jogadores aí na Libertadores. Teve um jogador, não me recordo qual clube, tomou um gancho aí, se eu não me engano, foi de 2 meses. Se eu não me engano, viu, galera? Então, assim, a Conmebol tá pegando pesado nessas questões de raça, de xenofobia, de homofobia, essas coisas. E tem que pegar pesado mesmo. O futebol evoluiu, a humanidade evoluiu. E nós temos que ser respeitosos com todas essas pessoas. Com todos, sem exceção. Mas eu acredito que você detonar, destruir, procurar, pedir a cabeça do jogador, rescisão de contrato, jogar ele numa masmorra, como eu vi gente aí na internet falando, eu acho que é ridículo também. Eu acho que não se faz isso. Deveria, sim, o São Paulo deve, na realidade, dar uma segunda chance ao Bobadilha, conversar, se precisar, com certeza esses caras têm psicólogos para conversar, né? O jogador ele deve entrar dentro de campo com o psicológico deles tranquilo, gente. Eles são profissionais. A torcida não, a torcida é emoção. Muitas das vezes eu comento aqui, a torcida age na emoção. Os jogadores têm que agir na razão. E ontem o Bobadilha passou do ponto. E hoje, muitas pessoas que também deveriam, que têm responsabilidades, que falam para milhões de pessoas, deveriam também agir com a razão e não com a emoção. Você pedir, obviamente, uma punição para o jogador, né? Beleza, que ele aprenda com esses erros, beleza. Agora pedir a cabeça, tentar destruir, o que vai ter de gente xingando. E outra coisa para deixar bem claro, o São Paulo Futebol Clube não tem nada a ver com isso. Infelizmente, foi um jogador de São Paulo, poderia ser jogador de qualquer outro clube. Lógico, a torcida também vai pegar no pé, vai usar isso aí como subterfúgios para vir atacar o São Paulo, não tem problema, isso é coisa de torcida. Mas quem trabalha, quem é profissional, tá no meio do futebol, tanto jornalistas que têm alcance gigantesco, que têm uma responsabilidade, deveria ser um pouco mais tranquilo nessa situação, pegar um pouco mais leve, porque assim como o jogador venezuelano realmente foi agredido, agora está virando para o outro lado, está sendo agredido. E outra, vou ser bem sincero, tem muito, muito criminoso aí que eu vejo que muita gente defendendo e tem que dar uma segunda chance. Que cometeu um crime absurdo, cometeu uma monstruosidade, e vejo gente pedindo uma segunda chance para esse cara. Por que não para o Bobadilha, que cometeu um erro jogando uma partida de futebol onde os ânimos estavam exaltados? Numa partida muito calorosa, onde repito, vou ser repetitivo, onde o São Paulo necessitava mostrar futebol para sua torcida, né? Então, assim, eu refletindo hoje, pensando melhor, né? E graças a Deus ele não cometeu o RAS, que é uma coisa que está sendo, e óbvio, tem que ser combatido mesmo por todo mundo. Por todo mundo. Né? Xenofobia por todo mundo. Que se aprenda, que o jogador aprenda, que não volte a ser reincidente.
Se voltar a ser reincidente, aí beleza. Mas não adianta você sair em defesa 100% de um lado e 100% querer acabar com o outro lado. Eu acredito, na minha opinião, acredito que não seja por aí. Temos que equilibrar essa balança. Nós estamos falando de 2 profissionais que cometeram um erro, né? Se você está dentro da sua empresa, você comete um erro lá, você chega e pede desculpa e tal, acredito que sua empresa vai te dar uma segunda chance. Porque todo ser humano necessita de uma chance, né? Eu acredito nisso. Obviamente que tem crimes que são cometidos que, aí sim, crime hediondo, aquelas coisas terríveis e tal, beleza. Mas, voltando a dizer, o Ferrares, perdão, que a gente falou do Ferrares aqui, o Bobadilha perdeu o réu primário dele. Abre teu olho, ô Bobadilha. É um garoto inteligente. Não curto muito seu futebol. Falando do futebol, e para mim você não deveria vestir a camisa do São Paulo, mas falando do seu profissional, não por isso, merece uma segunda chance. O meu modo de ver, merece uma segunda chance, beleza? É o que eu penso. Se você discorda, deixa nos comentários. E não seja agressivo você do outro lado, né? Não adianta você estar defendendo uma coisa legal e ser agressivo por outro lado com as pessoas que estão aqui para dar simplesmente a opinião, beleza? Estou sendo respeitoso com todo mundo porque é um assunto muito polêmico, um assunto de extrema relevância que deva ser debatido para que a gente consiga dirimir, acabar, né? Eu acredito que acabar não acabe, mas pelo menos diminuir bastante esse tipo de coisa no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, no futebol mundial. Que acontece essas coisas no mundo todo. Obviamente que está bem menos e tem que continuar até chegar um ponto que acabe. Eu acredito que não acabe, mas temos que buscar fazer com que essas coisas não aconteçam corriqueiramente, que venha acontecer sempre, né? Isso aí acontecia sempre. Eu fico imaginando nos anos 90, nos anos 2000, o que esses caras um falava pro outro para provocar, tentar desestabilizar uma equipe. Que rola, galera, rola. Rola assim. A gente jogando na várzea, brincando de futebol na várzea aqui, nos campinhos de terra batida, em quadra de futebol. Meu amigo, que rola de provocação, de xingamento, vocês não estão, rapaz. Só quem já jogou bola sabe como é que o negócio é feio. Só quem já jogou bola e na hora ali você não faz noção. A hora você xinga, você fala uma coisa, quando você pensa que não, você já falou. Então acredito que o Bobadilha deva aprender com esse tipo de situação que ele passou, que ele fez, né? E que não cometa mais. Pediu desculpa ao jogador, pediu desculpa ao povo venezuelano. E que sirva de lição não só para o jogador de São Paulo, mas para todos os outros jogadores de todas as nacionalidades. Beleza? Era esse papo que eu queria levar com vocês. Um papo muito polêmico. Um papo muito desconfortável de você falar. Você tem que falar com todo cuidado para não acabar se excedendo também. Né? Hoje estou fazendo esse vídeo um pouco mais com a razão. Mas depois do jogo, eu estava mais na emoção. O futebol tem dessa de mexer com a emoção. E você imagina um jogador dentro de campo. Não estou, mais uma vez, não estou passando pano pro Bobadilha. Tem que pagar, pague, mas o São Paulo, eu acredito que o São Paulo deva dar uma segunda chance, abraçar o jogador e dar uma força pro jogador nesse momento. Não é simplesmente virar as costas e mandar o cara embora. Eu penso dessa maneira. Não sei vocês do outro lado. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto muito polêmico. Diz aí o que vocês pensam desse assunto. Vamos bater um papo e tamo junto, viu? Tamo junto. Paz no futebol e cabeça no lugar, beleza, galera? É isso aí, tamo junto. Inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e vamos embora a 200 inscritos e além, beleza? É isso aí, galera. Um forte abraço, tamo junto e é nóis, até os próximos vídeos. Só lembrando, se eu não me engano é sábado, próximo jogo do São Paulo, o Campeonato Brasileiro tem que começar a vencer, São Paulo. Fez uma partidinha aí ontem, não muito boa. Tem que começar a vencer, mesmo com os garotos da base. O Beldia tem que olhar com muito carinho para essa base para botar esses garotos para jogar. Porque no Brasileirão a situação
já é desesperadora. A 10ª rodada é desesperadora, beleza? Depois nós podemos falar mais sobre esse vídeo. Vamos fazer um pré-jogo de Bahia e São Paulo, e o São Paulo vai jogar lá na Bahia contra o Rogério Ceni, beleza? Forte abraço, tamo junto e é nóis. Fui, galera.